Pessoal, boa noite. Estamos aqui começando hoje um espectropapo muito especial, porque o espectropapo tem uma missão, né, de discutir assuntos relacionados ao autismo, mas o objetivo final, na verdade, é tentar conscientizar as pessoas, aumentar o conhecimento e, claro, ao final das contas, produzir políticas públicas. Então, nós vamos conversar hoje sobre um programa da Organização Mundial de Saúde, Autism Speaks, vários parceiros que estão implementando no Brasil treinamento de pais de crianças com autismo. Então, eu estou extremamente honrado de poder fazer essa discussão para que a população brasileira saiba melhor que coisa é essa. E a galera já está aqui presente. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o povo. Tem muita gente. Cláudia, Dani, Silvia, Daniele, Márcia, Jo, Liliane, Antônia, Adriana, Delaine, Mônica, Giovana, Cláudia, Dani, Valquíria, Liz França, bastante gente. E a gente vai começar, como sempre, com a apresentação. Elise, você pode se apresentar? Me apresento, claro. Boa noite, pessoal. Vi que a Antônia está aqui. Um beijo, Antônia. Eu sou Elise Matos, eu sou fundadora do Instituto Eco Project. Foi através de um contato nosso que o Dr. Gardia fez que nos colocou nesse programa. Eu, de formação, sou advogada, faço parte, sou membro consultiva da Comissão de Direito com Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB, mas a minha atuação hoje é realmente vamos pensar como ativista no autismo, né? Muito bom. Já temos aqui a Dulceli, o Paulo Quereghini, que tem uma parceria aí no modelo de ciência com o EcoProd, a Antônia, o Oliveira. Aliás, eu gosto de uma coisa que eu gosto de fazer é construir pontes, né, entre as pessoas que estão fazendo um trabalho sério. Esse trabalho do Paulo é um trabalho que eu fiz essa ponte aqui. Eu tenho orgulho de construir essas pontes, porque eu quero ligar pessoas que estão fazendo um trabalho sério. Acho que a gente precisa se unir, esse é o processo. Fátima, pode se apresentar, por favor? Sim, claro. Boa noite para todos vocês. Eu sou a professora Maria de Fátima Mineto, sou professora da UFPR e estou compondo a equipe de pesquisa, que vai tornar esse material uma possibilidade que a gente possa aplicar em qualquer parte do país com o mesmo resultado e com a mesma eficiência que qualquer outro lugar do mundo que ele está sendo usado. Muito bom. Então, já viram que estamos falando aqui de ciência, de pesquisa. Cláudia, pode se apresentar, por favor? Tudo bem. Boa noite a todos. Meu nome é Cláudia Rabel, eu sou psicóloga da Prefeitura de Curitiba, trabalho há 11 anos na Prefeitura, trabalho no ambulatório infantil e o ano passado fui abençoada com esse convite para participar do projeto. Muito bom. Realmente o projeto é muito interessante. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como sempre, né? Faço umas primeiras perguntas e aí vocês depois se encaminham e façam outras perguntas, tá bom? Só dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou agora. A Fran, Adriana, Isa, Elaine, Kátia Martini, aí do Paraná, Thalia, Thalita, desculpe, Lúcia, a Maria Pressuto, a Giovana, a Bárbara, a Léa e a Sandra Prado também daí. Elise, você falou que surgiu com o Gadia a história, você é coordenadora nacional do projeto. Eu queria saber o seguinte, quem são esses atores? EcoProject, governo, é OMS, quem é? Como é que foi costurar isso tudo, já que a gente está falando de construir pontes? Como é que foi construir isso tudo? Quem são esses agentes e qual o papel de cada um deles? Bom, tudo começou numa consulta do ICO com o Dr. Gadia, em que eu disse para ele que eu queria fazer algo social. O ICO tem melhorado muito, né, com terapias, e eu queria fazer, enfim, devolver para a sociedade aquilo de bom que a gente tem, é uma missão, né, é o valor pessoal. E o Dr. Gadia disse assim, puxa, né, tem algumas coisas interessantes. E combinei com ele, aquilo foi em setembro, eu combinei que no começo do ano eu iria lá me encontrar com ele e discutir esses pontos. Não falaria do tratamento do Henrique, falaria só dessas questões. E nesse interim, ele me colocou em contato com a Autism Speaks, com o vice-presidente de inclusão, o MDT, e o MDT que coordena esse projeto no mundo, né? Então, ele coordena pela Autism Speaks, e aí ele me colocou em contato com a MS,
né? A gente passou por alguns processinhos de validação, né? Fala aqui, fala ali, liga para não sei quem. Eu tentei realmente fazer numa estrutura nossa. Quando eles me devolveram a resposta com o poder público. Na época eu não entendia o Selmo. Eu falei, mas por que não? Né? Por que eu não posso construir uma coisa e colocar esse programa lá dentro? Eu faço gratuito para a população. Ele disse o seguinte, que a sustentabilidade do programa é um dos grandes objetivos. Então, ele tem que ser sustentável e gratuito para a população. E que no Brasil, eles só viam a possibilidade de fazer isso no serviço público. Foi aí que eu contactei um vereador, que é amigo, vereador Pir, e ele fez articulação junto com a prefeitura, porque no momento que nós estávamos, momento político, não tinha como buscar o governo federal, né? Não daria liga, né? Eu precisaria de mais tempo e o prefeito tinha recém entrado. Então, estrategicamente, era melhor a prefeitura, né? Porque era um governo recém chegado, do que pegar um governo saindo, que a política, e a gente sabe que daí acaba, né, não tendo o tempo necessário de uma implantação. Então, a gente conseguiu, pela OMS, as autorizações de fazer em Curitiba, né, fazer essa implantação local. E é um teste que eles estão fazendo, porque, afinal de contas, é um projeto piloto no mundo. Então, eles estão testando também a eficiência de se fazer com o governo local e não com o governo federal. Então, tem a metodologia, que foi uma construção que a Autism Speaks colaborou tecnicamente, tem a OMS, que é detentora da metodologia, tem o poder público, que é a Prefeitura de Curitiba, então, aí, todos os servidores dentro da linha de cuidado da Prefeitura, e tem a Universidade Federal fazendo toda a pesquisa de validação dessa metodologia no Brasil. Muito bom. Cláudia, eu tenho uma pergunta aqui para você. Diga. Na minha história, assim, de militância, né, e em relação a muitas cidades, acompanhando muitas cidades, quando a gente chega com uma proposta diferente de implementação de práticas com evidência, pelo menos na minha experiência, a recusa vem da equipe técnica, e não necessariamente dos políticos. E Curitiba trilhou um caminho diferente de ser recebido, de a equipe técnica abraçar, e você está aqui conosco hoje. Como é que é essa relação de uma proposta externa com a Prefeitura de Curitiba e com essa equipe técnica? Como é que vocês estão vendo isso? Como que você sente isso no interior da Prefeitura, entre os que vão realmente aplicar o projeto? Então, Selma, eu, assim, tive uma grata surpresa. Lógico que no começo existe o receio, né? Eu e os outros masters que somos da prefeitura, começamos a participar dos primeiros treinamentos e dos primeiros contatos com a equipe do Autism Speaks e com a Elise, e assim, para conhecer, né? Veio com o aval do MS, então a gente vamos conhecer. E tivemos, assim, acho que a sorte de ter uma equipe aberta para isso. Não podemos falar nada sem conhecer o que é a proposta. E aí a gente foi, à medida que fomos conhecendo a proposta, ela é muito boa, ela é muito prática, trazia uma forma, nos deu uma segurança de trabalho para essa proposta que é de trabalho com as famílias, e aí a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, até com a nossa equipe do entorno. Eu trabalho num laboratório infantil, e aí devagarinho as pessoas foram perguntando, foram questionando, e aí a gente consegue colocar do que a gente vai trabalhar e como que as coisas funcionam, e qual é a proposta, né, de trabalho, que é um pouco diferente do que não é um grupo somente, pegar um grupo de pais e pôr numa sala e fazer e falar alguma coisa, né? É muito maior que isso. E aí, o que eu vejo é que as pessoas não veem a hora de estarem sendo qualificadas para poder estar trabalhando junto com a gente. Então, eu acho que foi uma experiência positiva. Eu acho que na forma do que a gente fala, assim, a equipe que está trabalhando, eu posso dizer hoje, Lucelme, acho que a Elise vai concordar comigo, a gente abraçou essa causa e a gente está motivado. Então, eu acho que isso também
passa para os nossos colegas, e à medida que a gente está andando e o projeto está sendo colocado em prática, e as pessoas estão vendo as etapas, estão vendo o retorno, isso está sendo bem importante e está agregando a nossa equipe. Lógico, nem todo mundo se adapta ao trabalho, mas está sendo muito positivo assim, o acolhimento dos nossos colegas. Muito bom, muito obrigado. Fátima, uma pergunta para você que a minha é muito cara, porque eu estou sempre nessa discussão aí da questão das evidências. Para que validação científica? Que objetivo tem? Então, isso é uma coisa muito importante. Ontem, na tua fala, você deixou tão claro que muitas vezes os pais estão vulneráveis a qualquer pessoa vender algo para ela como uma verdade de que vai trazer um resultado. Uma validação é a garantia de que eu vou usar esse método e ele vai ter um resultado positivo. Vamos pensar nos remédios. Por que a gente compra um remédio, ou então que o médico indicou, ou um genérico? Porque esse remédio ele foi pesquisado e tá na receita dele, se eu tomar daquele jeito, ele vai funcionar. A pesquisa ela não é diferente. Nós estamos vendendo uma coisa abstrata, né? Nós vamos oferecer para a família, mas o procedimento é exatamente o mesmo. Então, eu preciso ter uma sequência de ações bem organizada para que a gente possa ter a dimensão de que, quando for aplicado, vai funcionar. Mas ainda a gente tem que pensar em outro aspecto, na dimensão do nosso país. Então, vocês viram a Elise falando que esse é um processo que está começando em uma cidade que nem Curitiba, mas que a gente quer que isso possa ser pulverizado para o Brasil inteiro, que muitas famílias possam ter acesso a esse repertório de ações que vai melhorar a sua qualidade de vida com o filho. Para que a gente possa imaginar que uma família que está na região sul ou na região norte use o material e ele seja bom, nós precisamos da pesquisa, porque ela vai mostrar em etapas diferentes o que precisa ser analisado e o que precisa ser ajustado para o perfil da nossa população. Por isso a gente questiona, às vezes, quando se usa algum material que se traz de fora e aplica aqui. Aquilo foi validado por uma população que tem um perfil social, que tem uma cultura diferente da nossa. Então, sempre a gente vai ter algumas questões pendentes. O que a Organização Mundial de Saúde quer? Que a gente faça algo tão sério que realmente, quando for oferecido para essas famílias, ele traga o resultado que a gente espera, que é uma qualidade de vida, com autonomia, com um prognóstico realmente de qualidade, de funcionalidade, de um ser social, de um sujeito social ativo. Então, essa é a nossa maior preocupação, é quanto realmente isso, em todas as suas etapas, vai ter um impacto sobre o desenvolvimento da criança. Mas eu gostaria muito de dizer para vocês uma coisa muito legal. Acho que o mais interessante dessa pesquisa é a dimensão que nós estamos pesquisadores, estamos acostumados, mas a dimensão, de saber que ela já foi feita em 19 países e que agora nós estamos fazendo no Brasil o que os outros já fizeram. Além de tudo, olha a Elise, olha o olho dela como brilha. Olha a Cláudia, como o olho dela brilha, porque são muitas mãos. E vocês estão me vendo aqui, mas eu não sou eu. É uma equipe de pesquisadores incríveis do CENEP, junto com a gente ali do setor de educação. Então, meu Deus, é a saúde, é a educação junto. São muitas mãos, porque a gente acredita que isso realmente vai fazer diferença. Eu não tenho nenhuma dúvida. Deixa eu mandar aqui um abraço para as famílias das pessoas com autismo lá de Apucarana, que a Ieda me pediu aqui. Eu estarei lá em Maringá, agora em setembro. Esse fim de semana vou estar em São Paulo, no grupo de pesquisa da Unisa, e estarei em Salvador e depois Barra Mansa, na Paz, segunda-feira. Então, me aguardem aí. Deixa eu dar aqui e tem muita gente aqui. A Elaine, a Érica, a Franciele, a Estela, a Luciana. Eu já vou perguntar isso aqui, Sandra. A Tereza Zuanazzi, muito obrigado. Elise, a pergunta que eu falei que ia surgir, já surgiu. A minha pergunta é a seguinte, você disse aqui que é um piloto, ou seja, vocês estão fazendo um teste aqui. Ou seja, que a gente está vendo se vai funcionar nesse modelo, até porque o modelo com o município
é um modelo que interessa a Organização Mundial de Saúde. E aí, é claro, todo mundo quer saber como é que faz, digamos que a gente valide. Já funcionou em 19 países, né? É claro que serão precisos ajustes, será preciso pensar com a cabeça do brasileiro, e da família, a cultura, mas quando for feito tudo isso, sem dúvida nenhuma, com a equipe competente que tem aí, vai funcionar. E aí, é claro que todo mundo no Brasil inteiro quer, não é só para o Paraná, não, lógico, né? Eu estou aqui em São Paulo, estive no Paraná esse fim de semana, inclusive disse, Paraná hoje, todo mundo olha para o Paraná, porque tem muita coisa acontecendo aí que nós queremos no país inteiro. Então, a pergunta é como que isso vai chegar no Brasil inteiro? Mas antes de eu responder, tem as pessoas que estão presentes aqui, então deixa eu fazer um pedido para vocês, todos que estão presentes. Por favor, compartilhem essa live agora. Vou dar um segundinho aqui para vocês sem falar, para vocês olharem, compartilhar na linha do tempo de vocês. Se tiver algum grupo ligado ao autismo, compartilhar, para que a gente possa também, outras pessoas possam ter acesso. Ou nos grupos de WhatsApp, fala, pessoal, está acontecendo, né? Para as pessoas poderem ter acesso também. Então, compartilhe aí, por favor, para a gente divulgar ao máximo essa iniciativa, e eu vou passar para a Elise, que ela vai responder agora como que isso aí vai chegar no Brasil inteiro. Primeiro, eu quero dar um oi para o pessoal do Capricho, da Inclusão, a Tereza e a Sandra, que já estão aqui. Tudo bem, meninas? Então, Lucelmo, essa parte que a Fátima falou da adaptação cultural, então, isso já foi uma etapa vencida. Nós já fizemos a adaptação linguística e cultural do material. Essa etapa precisou ser vencida para a gente vivenciar aquilo que a gente está vivenciando hoje, que é esse treinamento efetivo das primeiras famílias. Então, sim, foi necessária uma adaptação cultural do material para os hábitos e principalmente linguística. Né? O material ele é todo fechado, né? Então ele diz como o treinador deve falar, o que deve falar, em que momento deve falar. E essa parte linguística sofreu bastante alteração, porque você não vai chegar, né, Cláudia? Você não vai chegar para uma mãe e dizer, senhora Maria Silveira, senhora Silveira, posso chamar você pelo seu primeiro nome? Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Então, a gente fez essas adaptações que nos textos traziam, né? Esse é o primeiro ponto. Então, imaginando num futuro próximo, que a gente vai validar essa metodologia, que vai ser, evidentemente, positiva, e que a gente vai ter autorização para disseminar. Então, nós estamos pensando essa disseminação já. Então, nós estamos pensando e desenhando essa disseminação para não chegar no momento de ok, podem disseminar, e a gente dizer, e daí? Então, a gente já está estudando, a equipe de pesquisa está junto, o pessoal da prefeitura está junto, os meus voluntários estão juntos, a gente quer desenhar essa disseminação de várias formas, de várias frentes. Então, uma frente dentro de universidades federais. Aí, a Universidade Federal teria também treinadores master, né, supervisores, que pudessem ir disseminando e formando ad eterno treinadores e familiares, né, facilitadores e familiares. No lado do Instituto, a gente pensa em fazer em plataforma EAD, mas ele não pode ser 100% online, porque tem visitas domiciliares, então eu tenho que ter parcerias com o poder público para fazer essas visitas. Então, pode ser uma parceria com o Estado, pode ser uma parceria com o município, né? Mas vamos pensar que o custo da implantação no Brasil ele é alto. Né? Então, Curitiba está tendo um custo maior porque é de uma implantação, mas se eu colocar via EAD, o custo vai ser muito barato, né? Vai ser muito barato, porque tudo isso a gente já vai absorver, né? Eu já vou colocar, à medida que eles vão fazendo o treinamento do piloto, não do pré-piloto, a gente já vai começar a colocar as sessões na plataforma EAD. Né? Então, à medida que eles me deem a aprovação, eu já posso ir para a cidade que tiver esse viés, essa conversa com o poder público, né, estiver pronta para receber o programa. Essa seria também uma proposta de disseminar mais rápido, né? Entendi, perfeito. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, você me falou sobre a resistência inicial, e aí conhecer o projeto e aí dar um crédito para o projeto e a prefeitura adotar e os técnicos adotarem. Só que o projeto vai falar de treinamento de pais a partir de uma metodologia que tem que ser uniforme, não pode ser cada profissional trabalha da maneira que acha coerente, então precisa que todo mundo trabalhe junto, tem que ter um processo de formação dos profissionais também.
você é Master Training aí da Organização Mundial de Saúde. Como que é esse trabalho de formação dos profissionais aí em Curitiba? E como que você... quantos profissionais estão engajados? Quantos vão participar da proposta? Enfim, como que é essa logística de pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, Luciano? Porque o som para mim aqui baixou. Baixou para nós também, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Tá. Tá. Então, assim, nós somos, em formação, nós somos 4 Master Trainers, nós somos 2 da prefeitura e 2 através da ONG da Elise, que são as voluntárias, né? Somos 2 psicólogos, eu e o Eduardo, e a Edi e a Larissa, a Edi é fono, a Larissa é TO. Esse treinamento, o nosso, né? Nós começamos ao ano passado, faz um ano que nós estamos em treinamento, para que seja feito o alinhamento da proposta do Autism Speaks, que é isso que você coloca. Nós estamos treinando para que a nossa ação seja feito de acordo com o que propõe o Autism Speaks e a OMS, tá? Então, nós passamos um ano com algumas crianças voluntárias, né? Depois que nós tivemos um treinamento de imersão com o pessoal do Autism Speaks aqui em Curitiba, nós passamos uma semana mergulhados lá em treinamento. Nós fazemos a prática aqui, nós os Masters, com crianças voluntárias, filmamos, tudo nós filmamos, e aí nós passamos esse material para a nossa coaching, que é da OMS e é da Autism Speaks, e que nos faz a supervisão. Nós estamos nesse processo há um ano, para que, dentro disso que você falou, a gente faça a metodologia de acordo com o que ela é proposta. Não é o que eu acho. Até é interessante que nós somos profissionais da saúde, mas somos diversas categorias, e nós falamos e trabalhamos da mesma forma, né? Para que na hora que nós formos reproduzir isso, todos façam de forma igual, porque é a proposta do trabalho, não é o que eu, psicóloga, penso, né? Isso é uma coisa que no nosso treinamento foi colocado, e até é uma coisa que é interessante, que a nossa coach, a nossa treinadora fala, que existe muito aquela assim, mas e que linha que segue isso? Isso em momento algum é falado, é uma proposta de trabalho. E a partir do momento que a gente trata isso como uma proposta de trabalho, não entra em questão aí linha que segue ou não. É a proposta de trabalho que nós vamos abraçar. Tá? E é isso que nós estamos fazendo. Então, após esse um ano que nós fizemos de treinamento com as crianças e esse coaching, agora que nós começamos com o primeiro, depois que nós tivemos várias orientações e correções, né? Agora que nós estamos começando com o pré-piloto, que é o primeiro grupo de famílias, que aí nós fazemos a outra parte para a qual nós estamos treinando, que é trabalhar com o material da OMS e aplicando com essas famílias. Nós seguimos todo o material da OMS e todos nós estamos treinando para isso nesse ano que passou. Muito bom. Posso fazer uma colocação, Selmo, que eu acho importante dizer, que isso é um material desenhado para não especialistas ensinarem as famílias. Então, os masters são os especialistas, mas quem vai realmente treinar as famílias, que são os facilitadores, eles não precisam ser especialistas. Então, é um material extremamente interessante para diversos contextos, né? Então, poderia ser um professor, pode ser um agente comunitário, facilitador, pode ser, né, em alguns países, agentes religiosos, né? Ele é desenhado para não especialista treinar famílias. Então, ele é muito, muito interessante. Eu também vou falar isso. Então, veja, que onde a pesquisa entra? A pesquisa entra nessa hora. Então, é que nessa hora, por exemplo, todo o controle que a gente precisa ter para que esse material que vai ser disponibilizado para alguém que não seja um especialista, mas seja alguém com vontade de ajudar, ele possa realmente fazer a diferença. Então, nesse processo todo, todos os atendimentos são gravados, tudo vai ser analisado, fora os questionários. Então, é um acompanhamento em muitas etapas e nós temos muitos pesquisadores em cada etapa desse processo. A Elise falou ali, então a gente fez a validação semântica,
mas ao longo do processo a validação social vai acontecendo. Então, não tem como a gente desvincular cada pedaço disso. Então, por mais que a adequação semântica esteja feita, vai ser na validação social que a gente vai ver se o que foi feito deu certo. Né? Então, são essas visitas domiciliares, são os treinamentos com eles, com os pais presenciais. Então, são várias etapas, né? É uma pesquisa de uma dimensão muito grande para que realmente a gente possa oferecer um material que vai fazer tanta diferença. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a... Eu queria continuar um pouco com você, Fátima. E é assim, quais são as áreas, a gente está falando da pesquisa, né? Quais são as áreas que vocês vão ensinar as crianças? E como foi selecionado isso, essas áreas? Então, a área que vai ser trabalhada, a própria família escolhe. Então, nas visitas que os masters vão fazer na casa da família, eles vão eleger o que de cada criança realmente o pai quer trabalhar, porque a ideia é que a gente melhore o ambiente de casa. Acho que vamos falar uma coisa mais importante. Hoje, todas as pesquisas chegam a uma conclusão que o contexto influencia muito sobre o desenvolvimento. Qual é o lugar que a criança fica mais tempo? Com a família. Por mais que ela vá para uma terapia, que ela vá para a escola, esses são episódios na vida dela. Mas a relação onde se constitui esse sujeito, onde realmente se desenvolve, é o contexto familiar. Então, todo o trabalho ele é feito a partir da demanda que a família traz. Veja, o nosso maior foco aqui é a família. Essa família estando mais saudável, mais organizada, melhor vai ser o desenvolvimento do seu filho. Então, não é tratado algo individual, mas a dinâmica dessa relação da família com a criança, para que a gente tenha um efeito do resultado muito melhor. Então, potencializar esses pais para terem atitudes realmente que façam a diferença no desenvolvimento. Não sei, Cláudia, se você quer completar alguma coisa do que eu estou dizendo, fique à vontade. Posso? Claro! Então, na realidade, Luciana, assim, a proposta do trabalho são 4 áreas: comunicação, engajamento, comportamentos desafiadores e cuidado com o cuidador, tá? Então, são áreas bem abrangentes, né? Mas são 4 áreas que são enfocadas e que a gente trabalha de forma prática e com atividades do dia a dia da família, para que ela lide com essas áreas, que são as áreas que são queixas da maioria das famílias, né? Então, lógico, nós não vamos fazer com que a criança saia falando do programa, mas nós vamos pensar em pequenos passos para que essa família possa estar no dia a dia trabalhando e ampliando essa comunicação com a criança. Entender o que é comunicação, entender o que é engajamento, entender como que a gente pode trabalhar com comportamentos desafiadores, minimizá-los, antecipá-los, né? Então, assim, instrumentalizar esse cuidador, esta família, para que com pequenas coisas no dia a dia, quer dizer, não é na terapia, é na atividade de casa, é na rotina do dia a dia, no brincar, que a gente vai estar auxiliando para que eles estejam fazendo isso. Eles escolhem, como a Fátima falou, eles elegem o que a gente chama de meta. Então, por exemplo, dentro da meta de determinada família, ela tem lá uma meta, que é falar uma mais palavra, uma mais que uma. Então, essa é a meta individual dele. Mas a gente tem termos, os assuntos são globais, e aí individualiza de acordo com o objetivo de cada um. Entendi, muito bom. Foi muito importante salientar essa questão dos pais, né, de você incrementar isso. E aí, por conta dessa coisa dos pais, vamos ver aqui o que nós temos de perguntas. Peraí. Muito obrigado, Ana Paula. Ana Paula é uma batalhadora das políticas públicas lá em Santos. E ela está acompanhando aqui também a Vanessa. A maioria do pessoal está dando aqui uma opinião, um apoio, né? Não estou vendo aqui muitas perguntas. Então, vamos continuar, pessoal. Podem fazer as perguntas aí. Eu quero fazer uma pergunta interessante aqui. Que é assim, Elise, a gente sabe que as famílias com autismo, de crianças com autismo, são muito desconfiadas. E com razão. Porque a gente tem muitas modas, né? Eu vejo uns negócios assim,
tem uns eventos assim, sabe uma coisa bonita que dá excelentes fotos de Facebook, mas que não resolve, assim, eventualmente até é bom para distrair. Acontece a cada 4 meses, alguém fala, não, isso aqui é uma terapia, nós estamos investindo muito no autismo aqui. Isso é uma piada, né? Então, como é que foi, como está sendo essa reação das famílias com autismo do projeto, Elise? Eu fui no primeiro dia do treinamento, ao final, né? Eu cheguei no final, e as famílias estavam engajadas, né? Estavam felizes. Uma das mães fez assim, um testemunho muito legal. Ela, inclusive, foi nossa mãe voluntária, né? Levou a criança durante 1 ano, toda sexta-feira, no ambulatório, para que os nossos masters pudessem treinar, né? Praticar. Ficavam 15 minutos com a criança, né? 15 minutos um, 15 minutos outro. Então, essa mãe foi voluntária e ela não tem terapia, a filha dela. A filha dela ainda está na lista de espera. E ela disse que a partir das dicas que eles foram dando toda semana, quando ela levava, né? Eles dizem, olha, ela foi implementando e vindo melhora. Isso, para mim, Luciana, não tem preço. Né? Porque tudo que a gente quer ver, tudo que eu quero ver no meu filho é melhora, né? A melhora no quadro, a melhora no prognóstico, né? Diminuição de pautas, né? Então, ela dizendo isso é um estímulo. Eu acho que também, eu faltei na outra pergunta, de responder os papéis, né? Então, vamos pensar assim, o papel da Cláudia dos servidores, né? Atender a população, servir a população na linha de cuidado. Então, nosso projeto está dentro da linha de cuidado. Qual que é a posição da OMS e da Autism que são os colaboradores técnicos, né? Eles seguem o material e instruem o nosso pessoal. Qual que é o papel da federal? A pesquisa. E qual que é o papel do Instituto Ecoprog? Coordenar e financiar. Então, o financiamento, o pagamento de tudo, de toda essa implantação, está sendo feito com recursos próprios nossos. Então, acho que também é bacana de saber cada um, qual é o papel de cada um nessa colcha que se transformou o programa, né? Muito importante. Vamos lá, tem várias pessoas perguntando aqui, Elise, sobre a questão dos municípios que também querem fazer. Daqui a pouco a gente vai... Você já falou sobre isso, eu sei, mas depois eu quero voltar a esse tema já, pessoal. Então, calma aí. Mas tem uma pergunta muito interessante que eu queria fazer para a Cláudia. A Cláudia, quem está perguntando aqui? Tipo, a Adelaine Barros está dizendo que ela é profissional de apoio na escola. Sim. Ela quer saber se no ambiente da casa, se ela poderia, por exemplo, num dia, se na casa, se essas coisas que estão sendo ensinadas para os pais, se podem ser aproveitadas na escola. Com certeza. É que assim, quando a gente trabalha com ampliar a comunicação, com engajamento, com diminuição de comportamentos desafiadores, eu entendo que isso é aplicado em todos os ambientes, né? A gente começa esse treino com os pais, mas não é para que a criança só faça em casa, é para que seja um ampliar de repertório, ampliar de atividades que a criança possa fazer. Então, isso, com certeza, vai refletir nos outros ambientes, né? Começa no ambiente familiar, porque é onde ela está todo dia. Eu penso que, daí já é um sonho nosso, né, Elise? Num segundo momento, a gente possa estar trabalhando diretamente com o pessoal da educação também e estar ampliando isso também. Porque o que a gente trabalha com os cuidadores e com os pais são coisas assim, por exemplo, de você diminuir as informações, de você diminuir as atividades, um passo de cada vez, sabe? São coisas que são aplicadas em todos os ambientes, não é só no ambiente familiar. É que nós começamos com o ambiente familiar, porque a proposta é para os cuidadores, mas se a gente pensar que cuidador pode ser qualquer pessoa que esteja com a criança, é aplicável em qualquer lugar. Acho que uma coisa legal da gente pensar é que a hora que a gente potencializa o pai para saber lidar com isso, em qualquer ambiente que ele esteja, ele vai saber resolver a situação e vai poder orientar quem está perto. Hoje o que a gente vê é um desespero das famílias. Se elas vão no shopping, se elas vão no supermercado, ou quando a escola telefona e diz, não sabemos o que fazer. Então a ideia é de que os próprios pais, eles têm uma certa autonomia de orientação em relação ao comportamento e já ajam preventivamente, né? Conhecendo o comportamento do filho, que é muito importante. Fátima, já que você aí na linha, tem a pergunta que é a seguinte, qual é a margem de idade das crianças, como que vai ser
a seleção desses participantes nesse projeto? Então, nesse momento, a pesquisa a gente está trabalhando com as crianças menores. Então, acho que a própria Cláudia ou a Elise vão colocar aqui, mas a ideia é que a gente trabalhe essas crianças que ainda não tiveram um acesso, nesse momento, principalmente, de um trabalho, então ela não está na terapia, a mãe está recém tendo o diagnóstico ou ainda não conseguiu fechar um diagnóstico. Então, essa é a ideia principal nossa, né? É que a criança realmente possa ser atendida mais precocemente. Na pesquisa ficou que idade nesse grupo nosso agora, Cláudia? Na realidade, a proposta desse trabalho da OMS agora, nesse que nós estamos, é de 2 a 9, Luciano. Entendi. Mas nesse momento, vocês têm uma faixa dentro desse limite que vocês vão pegar? Não, a gente trabalha com essa faixa, de 2 a 9. Tá? E aí, são selecionadas conforme a disponibilidade. Então, por isso, quantos que deram agora de faixa etária? Só para ele ter uma ideia, Cláudia. Nós temos a maioria entre 4 e 5 anos. A maioria não, são 4 e 5 anos, mas nós temos menores e maiores, né? O que acontece? Como nós partimos de uma população que está aguardando para o treinamento, para o atendimento, é uma população que recebeu o diagnóstico e são mais novinhos. Mas a gente tem também até 9 anos, temos um de 7 anos, nessa fase do grupo, né? Mas a proposta do trabalho é de 2 a 9. Isso não foi critério para tirar ninguém. Estando dentro de 2 a 9, poderia estar participando dessa fase. Entendi, perfeito. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. A Priscila Cordeiro está falando assim, que vocês fizeram uma imersão de 1 ano para começar a família, mas quanto tempo de treinamento os colaboradores receberão para poder atender plenamente as famílias? E aí a pergunta para você, Fátima, vocês vão avaliar se esse trabalho lá na ponta está funcionando, se o trabalho desses colaboradores... Sim, o follow-up é uma coisa fundamental, ou seja, depois de um tempo, esse acompanhamento continuar para ver se ele tem resultado. Sim, isso está tudo previsto no projeto original da pesquisa. Então, por isso que eu disse, ele tem muitas etapas, né? Então, pode falar, quem quer falar? Eu queria só... Eu posso complementar? É que, assim, a estrutura do projeto é assim, Luciano, nós estamos nesse 1 ano de imersão, porque nós somos considerados masters, para a gente poder estar de acordo com a linha do projeto, com a linha do Autism Speaks da OMS, e que possamos treinar os facilitadores, né? Nós treinaremos os facilitadores num período, o que prevê a OMS são 3 dias, mas a gente, como está nessa fase de implantação, pode ampliar um pouco isso. Nesses 3 dias, nós fazemos esse treinamento, só que funciona um pouco diferente. Nós acompanhamos os primeiros grupos de facilitadores. Então, os facilitadores que nós formarmos não vão sozinhos para campo como nós estamos fazendo. Eles vão para as visitas familiares, domiciliares e para os grupos, e nós estaremos acompanhando junto. E nessa etapa, que seria a nossa fase 3, a equipe da pesquisa acompanha também para terminar a validação. A validação não termina com a gente, ele continua quando nós treinarmos os facilitadores e esses facilitadores forem a campo fazerem os primeiros grupos de famílias, cada um deles. Porque é isso que seria essa etapa que a gente está falando, para ter certeza que deu certo. Quando os masters saem, a gente vai avaliar só os facilitadores, né? Acompanhar o trabalho dos facilitadores. Então, é uma pesquisa de dimensão muito grande, envolve realmente muitas etapas. Então, eu penso assim, a coragem da Elise... e acho que as coisas irem acontecendo, né? As pessoas se juntarem, a disponibilidade de todo mundo estar envolvido, as muitas reuniões que a gente tem, às vezes online, né? Para que a gente acerte esses pontos, e são etapas muito distintas. Por exemplo, eu que sou pesquisadora, tenho acesso a um tipo de material que a Cláudia não teve. E a Cláudia fez um treinamento que eu não acompanhei, né? Eu sei como eu entendi, mas eu não fui lá. Então, isso é que compõe a dimensão desse trabalho, né? São as fontes, as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a Cláudia estava sendo treinada, nós, pesquisadores, estamos investindo na base teórica e na metodologia da pesquisa.
Então, eram frentes paralelas durante o ano inteiro acontecendo. E por isso que a gente sabe da dimensão que ela ainda vem pela frente. Aí ele está rindo. Eu tô rindo porque não é coragem, é ignorância. É porque assim, se pega algum. É assim, deu muita sorte, principalmente, vou falar do lado que eu estou, que é a equipe de pesquisa. Que a equipe ela se amalgamou de um jeito muito legal. Vocês vejam que eu sou do setor de educação, e basicamente o resto da pesquisa é do setor de saúde, do CENEP, que é o Centro de Neuropediatria. Então, se não houvesse, por parte dos médicos, uma acolhida para o setor de educação, e a gente não teria, talvez, essa facilidade de funcionamento, né? Então, está sendo uma coisa incrível, maravilhosa. Eu vou contar que quando eu levei para o Dr. Dória, eles viram a pesquisa tal, eles se olharam e disseram, Elise, a gente não sabe fazer essa parte. Como é que eu entrei, né? Porque quem do setor de educação está fazendo uma pesquisa dessa daí? A coincidência foi que, assim, dias antes de eu falar com o doutor Gustavo Dória, eu tinha ido falar com a Fátima, e a Fátima tinha me dito, me use, o que você precisar, eu faço grupos focais. E ela começou a me dizer, e aquilo não fazia o mínimo sentido de grupos focais, eu não entendia absolutamente nada do que ela estava falando. Cheguei lá para o doutor Gustavo, pedi para ele ser o nosso coordenador, né, porque ele foi selecionado pela OMS, né, então eu não tinha, ele tinha que aceitar. E aí ele olhou assim, puxa, mas grupo focal a gente não sabe fazer. Eu falei, então, a professora Fátima. E foi legal porque a gente faz reunião do time da prefeitura, das minhas voluntárias, do time da pesquisa, tá todo mundo no mesmo pé, não tem, né, os médicos, não tem essa distinção, né, da ONG, não tem isso. Nós estamos então, a educação entrou com a parte qualitativa da pesquisa. Então, essa é uma pesquisa pela dimensão dela, qualitativa e quantitativa. O que é no qualitativo? É essa parte inicial, principalmente, onde a gente está esmiuçando e tornando isso viável, adequado semanticamente para a nossa população e de acordo com o que a gente precisa. Então, nós estamos trabalhando basicamente com pessoas, com a fala da Cláudia, com a fala da mãe, e é isso que a gente vai avaliar. Então, isso é gravado e isso é transformado em dados científicos, a partir de uma análise qualitativa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer algumas coisas à mão, que é numa metodologia de organização, de análise de conteúdo, mas com a dimensão do volume que vem, porque vocês viram que ela falou que começa assim, a equipe vai ficando gigantesca, nós vamos usar alguns instrumentos, como o Iramutec, que é um instrumento... É um software que faz análise de conteúdo das frases das pessoas e assim por diante. Quando a gente for fazer análise quantitativa, aí a gente vai usar o SPSS, que é mais comum e mais conhecido. Então, é óbvio que a medicina que está acostumada a trabalhar com números, quando a gente fala que vai precisar de um grupo focal, que é uma área muito própria da educação e da sociologia, então, aí foi um casamento bem, bem gostoso, foi muito bom também. Tem uma pergunta aqui, eu quero, a partir dela, fazer algumas considerações técnicas, que é da Elaine. Ela está dizendo, acompanhante terapêutico, que trabalha diretamente com a família e escola, agora os dois juntos potencializam todo o treinamento e o avanço das crianças é certo. E aí tem várias perguntas aqui, uma pessoa fala, mas eu pago aba, eu pago muito caro, eu não sei se eu posso substituir, enfim, aí outra pessoa disse, o ideal não era isso, é profissional, bom, então eu quero fazer algumas considerações técnicas importantes. Entre as práticas, que a gente chama de práticas baseadas em evidências, tem lá o treinamento de pais. Então, o treinamento de pais tem efeito sobre o comportamento das crianças, um efeito positivo, benéfico, e isso está bem demonstrado pela literatura científica. Agora, veja, a questão que nós temos que colocar aqui é que as coisas não são excludentes. Quer dizer, não é porque tem isso que aí então não vai ter mais terapia, não é isso. O processo é um pouco mais amplo. Então, nós estamos pensando nesse processo como uma ferramenta de desenvolvimento. É claro que o ideal e a melhor evidência é que as crianças tenham uma intervenção por meio de profissionais
Mas veja, se a gente pega, por exemplo, a pesquisa de 1987 do Lovász, que é uma pesquisa revolucionária, que tem os efeitos de maior magnitude, de maior eficiência que nós temos notícia, você tinha lá 40 horas de aba, mais treinamento de pais. Então, treinamento de pais está esse dado, não é só o profissional, não. Os pais são uma ferramenta fundamental e não é possível pensar esse processo sem elas, né? Então, isso não é gambiarra. Não, veja só. Primeiro que não é copiar, é óbvio, mas eu quero dizer assim, que nenhum terapeuta precisa se sentir ameaçado por um processo desse. Isso é um trabalho direcionado a famílias, que hoje a gente precisa muito. A família desorientada não tem como, principalmente numa fase preventiva, de início de diagnóstico. Então, as terapias e as escolhas, a mãe vai acabar fazendo com mais clareza, né, do que é realmente que funciona. Então, e aquela situação de que realmente deveria ser um terapeuta, eu acho que atendendo diretamente a criança numa atividade individual, sem dúvida nenhuma, o terapeuta vai ali, independente da área, se é terapia ocupacional, se é psicologia, se é fonoaudiologia. O que a gente está trabalhando aqui de uma ideia principal é tornar esses pais ativos nesse desenvolvimento de uma forma prática no cotidiano, e para isso não é a troco de nada, é em cima de todo o embasamento. Então, essas pessoas que são os facilitadores que vão em casa, eles vão melhorar a relação da criança com a família, em áreas diferentes, como a gente viu ali, e a partir da demanda eleita pela própria família. E quando ela estiver na terapia, ela vai aproveitar muito melhor, com certeza, tudo isso. Uma coisa não retira, em hipótese nenhuma, a outra, né? Quando você diz que não copiar, é uma coisa que eu acho que também é muito importante. Às vezes a gente vê uma coisa funcionando em outro país e acha que é só pegar e trazer. Isso não existe. Para que ele realmente seja eficiente, ele teria que ser composto a partir das demandas da própria comunidade, das características dessa comunidade que está recebendo. O que a gente tem hoje, que o ABA é comprovado, e qual é a maior crítica que está acontecendo? E as pessoas não fazerem ele como deveria ser feito. Então, seguir um protocolo, ter uma organização para que isso aconteça, é que vai tornar o método eficiente. Então, não adianta a gente querer algo que não se tem, né? Então, temos que trabalhar com o que a gente tem. E a partir daí que a ideia do programa é extremamente válida. Tem aparecido muitas perguntas aqui sobre a questão, sobre várias questões. Então, várias questões já foram faladas, eu vou compilar aqui rapidinho. Acontece em Curitiba, os pais que estão entrando agora estão participando do processo de diagnóstico e entrando no processo de intervenção na Prefeitura de Curitiba, então está integrado no sistema público já de oferta de serviço, mas tem muitas perguntas aqui sobre a questão dos novos municípios. A Alice já falou que depois do piloto aí vai abrir, a gente não se sabe exatamente quais são os referenciais, nem como é que vai ser esse edital, mas eu quero fazer uma pergunta seguinte, Elise, você está fazendo um projeto da Organização Mundial, aí muita gente pergunta, onde é que eu vejo esse material, onde é que eu vejo esse projeto? Esses materiais são internos do projeto, eles não são públicos, eles não estão em nenhum lugar já, ainda, pelo menos, né? Ainda não. Qual que é a ideia, né? Eles estão pilotando em 29 países, o Brasil é o... Espera aí um pouquinho, só para concluir esse raciocínio, que eu acho importante uma coisa assim, ano que vem vai ter eleições, e as pessoas, claro, têm todo o direito, deveriam se organizar para cobrar dos prefeitos para que, tendo OMS ou não tendo OMS, se instalassem serviços, entre os vários serviços que deveriam ter, é o serviço de treinamento de pais. Então, eu queria, Elise, que você, ao falar disso, falasse assim, desse uma dica para os pais que querem também se organizar na sua cidade para cobrar políticas públicas, para que o seu prefeito aí fizesse também uma proposta semelhante a essa, com os mesmos referenciais. O da OMS acontece assim, eles estão pilotando o Brasil é o 30º país, né? Então, eles estão pilotando em 29 países. Após finalizado todos esses pilotos, cada um está numa fase, eles vão disponibilizar todo esse material, né? Eles vão disponibilizar o material, esse que é o desejo deles, né? Eles também pensam na plataforma EAD, eles também
penso em como isso chegar, por exemplo, nos rincões da África, né, que assim, é um foco deles, né, porque lá não tem absolutamente nada, né, nem profissional para diagnosticar. Então, eles têm essa preocupação, né? Aqui, como que daria para levar, né, esse projeto, né? A cidade tem que estar estruturada. Então, o que eu fiz? Eu falei com o Pir é o líder do governo na Câmara, né? Então, eu não levei para a oposição, eu levei para a situação, né? Eu falei com o Pir, ele falou com o prefeito diretamente, ele fez toda a articulação política. Então, quando eu fui apresentar no gabinete, para a secretária de Educação e para a secretária de Saúde, ele já tinha feito essa articulação. Chegou no momento, que logicamente quanto custa, nós queremos, mas quanto custa, que eu disse o valor, eles tinham dito que é vergonhoso dizer, mas que o município não teria recurso naquele momento, né? A prefeitura estava começando sem recurso. E aí o vereador Pires, que virou, né, na saída tal, ele virou e falou para o meu marido, né, vocês não querem deixar um legado? Pô, financia esse troço aí. Então, foi mais ou menos nessa base. E eu e o Emiliano já estávamos discutindo isso, né? A gente ia fazer, mas a gente levou para a prefeitura, quando viu ali que a questão não era a receptividade do programa, e sim recurso, a gente disse, não, então vamos resolver aqui. A gente dá o que vocês não têm, vocês dão para a gente aquilo que a gente não tem, que é uma linha de cuidado, vamos fazer esse acerto. E aí, as coisas começaram a funcionar. Veja, eu comecei dentro da prefeitura, né, Cláudia? Não tinha um acordo com eles. Eu estava ainda fazendo meu CNPJ. Então, assim, é tudo muito na confiança, né? Na integridade das pessoas, né? Aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Você falou, você vai cumprir. Então, a gente está lidando muito nessa base. E está funcionando. O poder público, o político, seja o que for, está funcionando. Né? Então, se eu fosse recomeçar hoje, o ano eleitoral, né? Ano eleitoral, eles vão querer, o político vai querer mostrar serviço. Eu procuraria o melhor canal para chegar em quem decide. Se for a prefeitura, o melhor canal é um vereador líder de bancada, né? Líder de governo. Chegaria com ele para essa proposta, sensibilizaria, diria quais são os passos, o que precisaria. Né, eu preciso de funcionários da rede, eu preciso de facilitadores, não especialistas. Puxa, não temos isso, não vamos, porque eu não pedi para contratar, eu pedi só para usar o que já tem, né? Então, são recursos de pessoas existentes e recursos existentes. Eu não pedi para eles construírem nada. Inclusive, quando eu disse para o MS que a gente tinha um andar no ambulatório, né? Eles disseram, mas nem precisava disso. Eu disse, não, me disponibilizaram, então a gente pegou. Mas, então, assim, primeira coisa para você falar, eu não estou pedindo para construir nada, eu só estou pedindo para liberar alguns funcionários cujo perfil se acesse ao programa, para que se dediquem durante 2 dias da semana a esse programa, né? Então, a gente fez, então não tem hora extra, não envolve custos no município. Isso já foi um grande facilitador da entrada do programa na linha de cuidado. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoal, esse é um projeto específico, né? E aí você tem várias pessoas militando em vários projetos. Tem várias questões que as pessoas aparecem aqui, aparecem com razão, cobrando do poder público, porque o poder público não está oferecendo o que deveria. Então, tem pessoas aqui dizendo da importância, por exemplo, de trabalhar com adultos e adolescentes, que é um grande problema nosso, grande pepino. Temos agora o 2º Seminário de Autismo na Vida Adulta em São Paulo, 19 e 20 de outubro, discutindo essa questão em termos de produção de conhecimento, porque é um outro problema, o problema não é só o serviço público, o problema é que o conhecimento também existe e ainda não é bem desenvolvido sobre esse tema. E aí é o seguinte, muita gente falando da educação, que eu acho que é adequado, né? Bom, eu coloquei agora aí um projeto que a gente escreveu, na TEI escreveu, já há algum tempo, para a educação, para que tivesse intervenção baseada em ABA na educação. É um projeto que tem o objetivo de pensar isso do ponto de vista econômico, ou seja, para ser mais econômico possível, ou para não gastar nada, dependendo do município, porque eu acho que a gente tem que falar disso,
tem que falar de orçamento, infelizmente não dá para a gente viajar, né? Tem que tentar encontrar a melhor solução técnica dentro de uma condição orçamentária restrita, mas é possível encontrar dentro do que já se gasta. A gente precisa gastar melhor o que já se gasta. Então, eu coloquei aí para vocês. Tem na minha página também, lá e na página do Lateia. Tem aqui um vídeo do Alisson Water apoiando esse projeto. É um projeto muito sério. E se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo se alguma coisa não ficar clara. Assim, nós estamos caminhando para o fechamento. Eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia e para a Fátima, se ela quiser responder a mesma coisa. E aí eu vou pedir para vocês responder e também falar as palavras finais. Já estamos aqui quase uma hora, 5 minutos. Que é sobre a formação dos... Quem são esses formadores? Você tem o Master Training, que são os profissionais da prefeitura, e abaixo, quem são esses formadores que estão lá na base? E antes, deixa eu especificar uma coisa para vocês aqui, que eu acho importante dizer também. Porque eu sei qual é a resposta. Eu sei que não são profissionais, terapeutas e tal. Existe no Brasil uma ilusão muito recorrente de que lá na base a implementação tem que ser o profissional. Porque parece que é uma certa segurança no título do profissional. Nos Estados Unidos, o lugar em que a intervenção, por exemplo, a intervenção baseada em hemorroides que a gente está falando, mas dá para fazer um paralelo, ocorre com a melhor integridade, digamos assim, o aplicador é uma pessoa com ensino médio. Então, você tem lá o BCBA, que é o responsável pelo caso, e aí você tem uma hierarquia até chegar embaixo. Então, esse é um dos elementos importantes para a gente conseguir fazer uma intervenção que seja tecnicamente adequada, e aí claro que isso vai aparecer inevitavelmente, porque vai ter a validação científica, vai ter acompanhamento de todos os dados, mas que a gente possa fazer uma coisa que seja acessível financeiramente, do ponto de vista orçamentário, tá? Então, a Cláudia, aí você responde, e as palavras finais, depois eu vou passando para a Fátima, depois a Elise. Ok, então, no nosso caso aqui, os facilitadores serão, nesse primeiro momento, profissionais da saúde, né? Porque é a secretaria que está envolvida nesse processo. Serão profissionais terapeutas, que hoje são terapeutas e que estão envolvidos nos nossos ambulatórios, mas não só, né? Isso já foi ampliado. Porque como você falou, a nossa proposta e a proposta do MS, esse projeto foi aplicado em países que nós vimos lá na Índia, na África, alguns lugares, que não tem profissional de saúde na região. Não é porque eles não querem, é porque não tem. Então, eles tiveram que, um dos exemplos, eles capacitaram um líder comunitário. Nós temos uma estrutura diferente desses países, nós temos uma estrutura de saúde, então seja ideal, mas nós temos. Então, nesse primeiro momento, na prefeitura, serão os profissionais de saúde. Agora, a próxima etapa, nós estaremos qualificando 12 profissionais. Mas a proposta é que, passando esses 12, que ainda são profissionais de saúde e são técnicos, fonos, psicos, TOs, enfermeiros também, assistente social, mas que compõem o quadro da saúde, é que a gente possa estar na base para que esse trabalho que hoje a gente está fazendo, piloto lá centralizado, seja feito lá no espaço da unidade de saúde. Uma vez que essa criança tem esse diagnóstico, essa família já possa ser acolhida por esse profissional, indicada pelo médico da família para o programa, para que a família, quando receba o diagnóstico, e eu acho que os pais vão concordar comigo, não se sintam tão desamparados e já tenham essa estrutura que possa acolhê-los e começar a trabalhar com eles nesse momento, né? Gostaria de agradecer a participação. É um trabalho bem legal. Eu até me emociono, mas nós estamos numa fase que a gente já começou as visitas. E nessa etapa do projeto, a gente tem que fazer, entre uma sessão e outra, que a gente chama desses 9 encontros, nós fazemos ligações às famílias, e o retorno é muito positivo. Mostra pra gente, Luciano, que a gente está no caminho certo. Parece ser moroso agora, parece ser devagar, mas nenhuma pesquisa se faz de uma hora para outra, né? Então, os dados precisam, para você validar, existe um período de pesquisa que é moroso. Mas uma vez que isso esteja validado e que a gente possa estar disseminando como a gente gostaria, aí é feito pirâmide, né? A gente vai qualificar 12, e daí nós vamos esses 12 vão trabalhar com mais X famílias, e isso vai crescendo. O engajamento dessas famílias, o envolvimento dessas famílias,
famílias que dizem assim, puxa vida, tem alguém olhando por mim, uma vez que esse projeto, são 9 encontros, e nesses 9 encontros a gente tem 3 visitas domiciliares, que eu acho que é um grande diferencial. Ele é um trabalho que trata de assuntos globais, mas que à medida que eu entro na casa de cada família, e isso eu e meu colega fizemos, a gente passa a tratar da individualidade desta criança e desta família, mesmo que o assunto seja global, mesmo que o assunto seja coletivo, né? As trocas que essas famílias colocam nesses grupos, a troca de experiência, a identificação de que eu não estou sozinho e tem alguém junto comigo, eu acho que esse pouco experiência que nós tivemos agora já valeu e vale apostar nesse trabalho. Por isso que a gente está nele, né? Muito obrigado, Cláudia. Fátima. Então, é tão legal de ver a Cláudia falando, porque eu tive agora minhas visitas, né? E eu tenho que dizer para vocês que nós já temos aí uma master maravilhosa. Na verdade, a dupla que eu acompanhei fez um trabalho fantástico nas famílias. Eu tenho bastante experiência com família, bastante experiência de visita domiciliar, e isso é uma coisa, assim, de ver a evolução, de ver o que eles fizeram e o que eu vejo fora do país nesse período que eu tive agora, recentemente, na Espanha, acompanhando os atendimentos de autismo. Quando eu cheguei, eu tive que dar um feedback, porque eles realmente, esse treinamento fez diferença. Quando você diz qual é a formação, a ideia é que mesmo quem esteja lá oferecendo essa orientação, não sendo uma pessoa formada, que ele sempre tenha uma supervisão. Então, esse é um processo que vai acontecer ao longo de todo o caminho. Então, a prefeitura, vamos pensar aqui em Curitiba, não tem condições de ter profissional que visite todas as casas. Mas se a gente ampliar essa rede, e isso continuar dentro de uma qualidade, de um modelo que a gente está acompanhando e realmente deixando ele próprio para a nossa população, ele realmente vai funcionar. E acho que talvez a mensagem que a gente possa deixar de encerramento é de que nenhum sonho é impossível. Eu gosto daquela frase que diz assim, quando você sonha só, é só um sonho. Quando você sonha junto, vira realidade. E eu estou muito feliz de te conhecer, de estar mais próximo. Gostaria que você se aproximasse do laboratório para a gente fazer mais coisas e conhecer o nosso trabalho aqui. Sempre em Curitiba, e acho que de uma forma geral, a gente teve muita oportunidade de fazer trabalho com embasamento científico. Então, quando a gente fala baseado em evidências, não é achismo. Eu sei que eu tenho 2 filas atrás de mim, dos que me amam e dos que me odeiam. E os que me odeiam muitas vezes estão relacionados porque eu digo coisas que está embasado cientificamente e eu não preciso fazer. Por mais que eu sinta a dor da mãe, que eu entenda a mãe, eu não vou vergar se o que está sendo dito por alguém para agradar ou porque para si mesmo não é científico, eu não vou defender algo que realmente não seja aquilo. Quando a gente vê um profissional que é dono da verdade, que acha que sabe tudo, e que só o que ele está oferecendo funciona, isso é uma coisa para a gente realmente questionar e pensar. Mas o estudo e a pesquisa servem para a gente mudar de ideia. Recentemente eu tive diante de uma outra doutora, e daí eu falei para ela, mas se me explique que eu mudo de ideia. Ela disse, não, mas doutor não muda de ideia. Eu falei, lógico que muda, é só estudar um pouquinho que a gente vai mudando. A beleza é a gente poder mudar o nosso pensamento, continuar crescendo o tempo inteiro. Então, com certeza, essa pesquisa vai nos ensinar coisas novas e vai fazer com que a gente realmente faça a diferença na vida de muitos daqui para frente. Mas isso não é o fim, não é o único, nós temos muitas outras frentes para estarem investindo e acho que cada um de vocês que está em casa tem que sonhar com o futuro do filho, sonhar com ações profissionais mais eficientes para que a gente realmente consiga um Brasil melhor. Quando a gente fala que o Brasil é atrasado, eu sou radicalmente contra de dizer isso. Gente, nós somos nenê, vamos pensar que é uma criança de 4 anos e a gente está comparando com o de 12, que é a Europa, por exemplo. Então, nós somos inexperientes, nós tivemos menos tempo, então nós não temos o tempo que eles tiveram, ou que um país que é mais velho do que o Brasil tem. Nós estamos tentando, nós temos profissionais aqui que se esforçam para fazer a coisa da melhor forma. O que a gente não pode olhar é o que a gente não consegue, que daí de novo, ficar olhando para uma criança por defeito dela, e não por potencial. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, e acreditem que a gente consegue. Muito obrigado, Fátima. Elise?
Bom, eu só queria dizer, complementar o que a Cláudia disse, os facilitadores, vamos pensar que a gente computa o número de um facilitador para treinar 20 famílias, tá? Então, aqui em Curitiba, o plano com a secretária de saúde é formar 12 e mais 12. Então, 24 nesse, mais 12 logo após o piloto. Então, nós teríamos 24, a gente vai formar 280 famílias por ano, se ficar com esse número de 24. Mas, como a Cláudia falou, a ideia já é desenhar a capilarização para as unidades de saúde, né? Então, é um modelo que ele é facilmente escalável, né? Muito fácil de escalar, se a gente for pensar. Queria agradecer a todos, né? O Luciano pelo convite, a Cláudia e a Fátima por aceitarem também dividir, né, a conversa. E dizer que, né, estou à disposição para conversar sobre o programa, para trocar ideia, enfim. Eu estou aprendendo, né? Não sei implantar projeto, eu sou advogada, mas eu estou aprendendo e eu acho que daqui para frente eu tive já grandes lições e a gente está aprendendo juntos, né? Estou aprendendo com o pessoal da prefeitura, aprendendo com as minhas vontades, aprendendo com o pessoal da pesquisa, aprendendo com você sempre, né, Luciano? Então, eu acho que com essa soma, né, de conhecimentos, um dividindo, um sabe com o outro, a gente consegue transformar o mundo, né? Que esse é o propósito, né? Mudar o mundo para os nossos filhos, é mudar a qualidade de vida para o indivíduo dentro do espectro e para a sua família. Então, um abraço a todos e boa noite. Gente, eu quero agradecer imensamente a todos, Cláudia, Fátima, Elise, pelo convite. É à noite, todo mundo já trabalhou o dia inteiro, eu sei, mas para nós, para as famílias com autismo, é muito importante conhecer este projeto. Ela é muito cara, é um projeto caro para nós. Mesmo quem não mora em Curitiba, quem está em outros lugares, que está tendo ideias agora, pô, vou cobrar aquele vereador. Próxima vez que ele bater na minha casa, eu vou pensar, e aí do projeto para autismo? E se eu conversasse com outras mães, a gente elaborasse e escrevesse uma carta de compromisso para o prefeito, enfim, são ideias que eu tenho certeza que tem muita gente tendo aí, e eu acho que a gente precisa de modelos, nós precisamos de modelos. E se os modelos são bem feitos, estão sendo bem acompanhados, tem uma validação, então a gente tem segurança nesses modelos. Isso que a Fátima falou, eu achei muito, muito, muito legal, porque, assim, famílias são vítimas fáceis, são presas fáceis, né? De um monte de picareta. Então, aí tem doutor que acha... Tem uma hora que eu falei, Fátima, você tinha saído lá, tem doutor que senta no título e fala, tá certo porque eu sou doutor. Porque sim. Não tem... Para a ciência, não existe autoridade. Para a ciência, quem fala não importa. O que importa é que quais os dados que suportam o que o indivíduo está falando. Se o faxineiro falar que a Terra é redonda e o doutor falar que ela é plana, quem está certo é o faxineiro. O doutor está errado, porque os dados correspondem ao que o faxineiro está falando. Então, não existe autoridade. O que existe é a evidência, o que existe é o dado. Só que a gente precisa empoderar os pais do conhecimento para ler esses dados, para conhecer essas evidências. E esse encontro talvez ajude um pouco nessa tarefa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos que assistiram. Quinta-feira temos uma live muito legal com o Paulo Quereghini, quinta agora, depois da manhã, falando sobre educação física e autismo,